Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Gabriel Rabelo na área. Hoje eu tô gravando esse vídeo para falar para vocês como ficou o cálculo da nova tabela do imposto de renda. Muitos de vocês sabem que quando o imposto de renda, a gente tem notícias ali, né? Nós temos a moeda, nossa moeda é o real, e a partir de 1994, com a implementação do Plano Real, para você pagar imposto de renda, você precisava ter um ganho mais ou menos ali de cerca de 6 a 9 salários mínimos. Mas o que acontece, né? Os governos, eles não querem perder arrecadação de jeito nenhum. E desde 2015, que não importa se você é governo de esquerda ou de direita, ninguém atualizava essa tabela. Esse é o fato. Ninguém atualizava essa tabela. Por quê? Toda vez que você vê uma amplitude dessa tabela, isso significa menos receita para os cofres da União. Quem quer arrecadar menos, ninguém quer ganhar menos, nem mesmo entidades públicas, correto? Principalmente entidades públicas, já que toda a receita que o Estado tem é proveniente do povo, né? Então, beleza, mas desconsiderando esse fato ideológico, político, econômico, social, vamos ao que interessa. O que acontece é que a MP 1171 de 2023 trouxe as alterações na tabela do imposto de renda. Beleza? Então o que acontece é que essa tabela ela vai valer a partir de 2023, maio de 2023, entrou em vigor dia 1º de maio, então não vale para a declaração que está se encerrando agora, ela vai valer para as declarações de 2024 relativamente a 2023, então exercício 2024, ano calendário 2023, esse é o primeiro ponto, então isso é importante que você saiba. Mas, a notícia que se espalha nos jornais é que quem ganha até 2 salários mínimos não vai mais pagar imposto de renda. Gabriel, isso está correto? Está. Porque quem ganha até 2 salários mínimos não vai mais pagar imposto de renda. Essa informação está correta. Contudo, a isenção aumentada pelo governo não foi até 2 salários mínimos. O que se criou para que as pessoas que ganham até 2 salários mínimos não pagassem mais imposto de renda foi um artifício, vamos assim dizer. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, governos nunca querem perder arrecadação. Então, a tabela do imposto de renda ela é o que a gente chama de tabela progressiva. O que é a tabela progressiva? O imposto de renda ele tem como uma das suas características a progressividade, que é o quê? Quanto mais se ganha, mais se paga. Então isso está de acordo com a igualdade, inclusive, porque a igualdade ela é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Isso a gente estuda lá no direito constitucional. Mas como o governo não quer perder receita, o que ele fez? A promessa do presidente eleito era o seguinte: quem ganha até 2 salários mínimos, até 5 mil, né? Mas começou com 2 salários mínimos. Quem ganha até 2 salários mínimos não vai mais pagar imposto de renda. E de fato, criou-se esse artifício para que as pessoas que ganham até 2.640, que é o salário mínimo de 2023, não paguem o imposto de renda. Mas isso foi feito como? A faixa de isenção, para quem assiste as nossas aulas lá da Escola Contábil, vai lembrar que a primeira faixa de isenção é de R$ 1.903,98. Só que essa faixa de isenção, então, para quem ganha até 2 salários mínimos não pagar, teria que ser 2.640. Mas foi isso que se fez? Não. A faixa de isenção, na realidade, ela foi para R$ 2.112. Então essa daqui é a nova tabela do imposto de renda. Então vejam que está aqui na tela a MP 1171. Tem aqui a base de cálculo, né? Então até 2.112 a alíquota zero. Então parcela deduz zero. De 2.112 a 2.826,65, 7,5. Só o que é interessante que vocês entendam é que daqui para cá não teve alteração na faixa. Então quem ganha até 2 salários mínimos não vai pagar, mas quem ganha 2.800 e tanto, dali para cima, continua igual. Vi que se você ganha 4.664,68, você pagava 27,5 e vai continuar pagando 27,5, como eu vou mostrar para vocês. A diferença, ela ficou ínfima aqui nessa região. Então, a alteração que teve foi justamente isso aqui, ó. Isso aqui. Então, a isenção foi para 2.112 e esse caso a alíquota zero. Depois continua. Imposto de renda, tabela progressiva. 7,5, 15, 22,5, 27,5. Mas o que é importante que você saiba? Qual é a sistemática que foi criada para que quem ganha até 2 salários mínimos não pague imposto de renda? E aqui, perdão, a gente vai para Instrução Normativa 1500 de 2014. Instrução Normativa 1500 de 2014 que dispõe sobre o imposto de renda da pessoa física. Então a Instrução Normativa 1500 de 2014 fala o seguinte: a base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda é determinada
determinada mediante a dedução das seguintes parcelas do rendimento tributável, ou seja, você pega o salário e tira as deduções. Quais são as deduções? Galera, as deduções são pensão alimentícia, dependente, contribuição por INSS, contribuição para a previdência complementar, né? O que mais? Aposentadoria depois de uma certa faixa e assim por diante, beleza? Tem aqueles gastos também que a gente sempre fala e assim por diante. Então, beleza. Só que as alterações na legislação do imposto de renda, elas vieram e falaram o seguinte, ó, a Instrução Normativa 1500-152, parágrafo 3º. Alternativamente às deduções previstas no caput, você pode utilizar um desconto simplificado mensal correspondente a 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero. Putz, Gabriel, não entendi nada. Então, basicamente, o que a legislação chegou e falou é o seguinte, falou, olha, em vez de você pegar o seu rendimento e tirar todas essas deduções, você pode pegar o seguinte, pega a faixa zero, tá? Deixa eu colocar a calculadora aqui, só um segundo. Você pega a faixa zero, qual o valor da faixa zero do imposto de renda agora? Qual o valor da faixa zero? É 2.112, lembra? 2.112. E multiplica, troca isso por uma dedução padrão de 0,25. 528. Então, você pode substituir as suas deduções de dependentes, despesas com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que, previdência, por uma dedução de 25%. Só que qual que é o problema? Por que que isso aqui não vai beneficiar quem está nas outras classes do imposto de renda, nas outras faixas? Porque essa dedução, ela foi fixada sobre a faixa zero. Ela foi fixada sobre a faixa zero. Então, vejam que aqui o parágrafo 3º, ele é enfático ao dizer que é 25% da faixa zero. Ele não é 25% de cada faixa. Só beneficia quem está na faixa zero, entendeu? Mas, Gabriel, não entendi nada. Vou mostrar aqui para vocês. Então vem comigo, porque aqui a gente vai mostrar para vocês, para que você possa entender, se tornar um profissional atualizado. Então vamos para a situação 1, na faixa verde. Uma pessoa que ganha 2.640, que são 2 salários mínimos. Primeira coisa, INSS é uma dedução, então a gente vai tirar o INSS. Então essa daqui tá circulada em azul aqui, ó, essa faixinha aqui, tô passando o mouse. Vou pegar a tabela do INSS atual, tá? Só para fins de cálculo, não era essa época tal, mas vamos utilizar essa daqui mesmo, tá? Então quem ganha 2.640 tá aqui na faixa de 12% do INSS. Então você vai pegar o salário, 2.640, multiplica pela alíquota de 12%, tira 96,94 de parcela a deduzir. Você vai chegar em 336,60 de INSS. E aí você vai chegar numa base de cálculo de imposto de renda de 2.303,40. Então 2.303,40, tá? Como é que era antes? Ó, 2.303,40 na anterior, né? Tava como aqui no imposto de renda, ó, alíquota de 7,5. Então você vai pegar essa base de cálculo, 2.303,40, multiplica por 7,5 e vai tirar a parcela deduzida de 142,80. Você ia encontrar 29,96 de imposto de renda a pagar. Então quem ganhava 2 salários mínimos antes, pagava R$30 de imposto de renda ali, mais ou menos, né? Lembrando que o INSS não é esse cálculo porque a tabela tá com um valor do salário mínimo novo, mas é só para fins didáticos. Mas como é que ficou agora? Agora tem essa situação aqui em amarelo e essa situação aqui em azul. Então veja comigo, quem ganha 2.640 agora, o INSS não mudou o cálculo, é a mesma coisa. Você tem aqui 12%, 2.640, vai tirar a parcela a deduzir, vai chegar na base de cálculo do imposto de renda. Então essa daqui, aqui embaixo, é a nova tabela do imposto de renda, está circulada em azul aqui. Então a mesma coisa, 2.303 estaria na faixa de 7,5 e com parcela a deduzir de 158,40. Então daria 14,36 de imposto de renda a pagar. Só que o que o governo fez? Ele falou o seguinte, olha, em vez de você pegar e fazer o cálculo como está aqui em amarelo, utilizando essas deduções, você pode substituir isso por uma dedução padrão de 25% da faixa zero, ou seja, 2.112 vezes 25%, que vai dar uma dedução de 528. Então, pela nova legislação, você vai pegar o seguinte, pega o salário e em vez de você tirar a dedução do INSS, dedução etc, vai tirar 528. Aí dá 2.112 de base de cálculo do IRPF. E se a base de cálculo do IRPF dá 2.112, quanto que é a alíquota? Zero. A alíquota vai ser zero, tá bom? Então é isso basicamente. Agora, então a pessoa ganhava R$29,96,
pagava R$ 29,96 de IR, agora vai pagar zero. Mas por que isso não vale a pena, essa dedução padrão nova, para as demais classes? Então vamos para a segunda situação. Fulano, José das Couves, ganha R$ 5.000 aí de salário. Então o que acontece? R$ 5.000 de salário, tá aqui, vamos aqui na tabela em verde, R$ 5.000 de salário, tá no INSS aqui de 14%, né? Então 14%, você vai pegar o salário de 14, parcela a deduzir, vai dar 874 de INSS. Aí você vem para o imposto de renda, tá? Isso aqui é o antes, tá? 4.125 tá em 22,5 aqui. Opa, tá errado aqui, é 22,5. Tá errado, tá? É 22,5 de RPF, beleza? 22,5. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Agora sim. Então, aqui, você pegou o salário, tirou o INSS, você vai chegar numa base de cálculo de 425. Tava na alíquota de 22,5 antes. Então, você vai pegar a base de cálculo, multiplica por 22,5, tira a parcela deduzida de 636. Então, quem ganhava R$ 5.000, pagava 292 mais ou menos ali de imposto de renda. E agora, como é que fica? Mesma situação. Essa pessoa que ganha 5.000, o INSS dela dá 874. Então, vejam que a dedução que ela usaria, se for seguir a mesma lógica que nós fizemos no exemplo anterior, é 528. Só que já não é mais vantajoso para ela. Por quê? Porque só aqui de INSS ela já está deduzindo 874, que é uma coisa que ela tem que pagar. Então esse 528 não vai ser vantajoso para quem ganha mais. Por quê? Porque só o INSS já é maior do que essa dedução. Então você vem aqui, ó, vai dar uma base de cálculo do IRPF de 425, multiplica por 22,5, que é a tabela do imposto de renda, tira a parcela a deduzir, chega a 276. Por que não vale a pena utilizar a dedução padrão? Porque, ó, 5.000 menos o 528 dá 4.472 de base de cálculo, que vai dar 365,65 de imposto. Então veja você que para essa dedução nova que foi criada valer a pena, você tem que estar nas faixas iniciais. Então o que foi feito é, até 2 salários mínimos foi feito esse arranjo e a partir disso continuou a mesma coisa, teve uma diferença ali de R$ 10. Então se você olhar aqui, ó, antes a pessoa pagava 292, agora vai pagar 276, né? Mas se você está pagando 300, pagar 280, né, proporcionalmente não faz tanta diferença assim, né? Porque percentualmente o que você deixou de pagar é muito pequeno. Então essa reforma do imposto de renda, ela beneficiou principalmente quem está na primeira classe. Beleza? Então pela aula de hoje era isso. Queria mostrar um pouquinho para vocês quais foram as alterações promovidas pela tabela. Se você gostou, comenta aqui pra gente. Um abraço e até a próxima.